Olá, pessoal, sejam bem-vindos na nossa segunda aula de processo de transformação. Eu sou a professora Mary, estaremos juntos aqui na nossa disciplina de processo de transformação direcionado a plástico. Se você não assistiu a primeira aula, te convido a nossa organização antes de acompanhar essa, tá bom? A nossa alternativa, aliás, provisória das nossas aulas digitais. Eu montei um slide aqui e eu te convido a tirar uma foto, um print ou fazer a sua anotação. Sempre espero que você acompanhe a nossa aula com o caderno, como se lá estivéssemos no colégio, nossa aula presencial. Afinal, seja online ou presencial, a sua participação e interação é fundamental, né, pessoal? Então, eu organizei da seguinte maneira. Quero promover aí a ideia, a sugestão para ver o que vocês acham. Segunda-feira, sempre trazer um conteúdo mais denso para vocês. Normalmente serão aulas maiores, né, com maior conteúdo. E sempre exercício de fixação. Sexta-feira, vou continuar dentro do nosso paper, da nossa ementa, né, nosso plano de ensino. Nunca saímos dele. Mas eu vou trazer algo complementar, tá? Seja um artigo científico, alguma revista técnica, algum case profissional, alguma coisa bacana que atualize a matéria, visto a abrangência que ela tem, tá bom? As nossas chamadas sempre serão com base na nossa interação via YouTube, tá bom? Então, sempre no final dessa aula aqui, terminou a aula, vai lá e comenta. Normalmente eu dou uma ideia de uma sugestão para a gente conversar, para abrir em forma de chat, né? Para que a gente tenha uma interação mútua aí. Afinal, nesse horário de aula, eu sempre estou acompanhando vocês, seja via WhatsApp ou YouTube, tá bom? Vocês não têm só a nossa aula digital, mas vocês também têm o nosso acompanhamento, né? Tiramos dúvidas, se vocês perceberem na nossa última aula, ficamos lá juntos no horário que estaríamos no colégio, até ultrapassamos um pouco, não é verdade? As entregas, esses exercícios de fixação resultantes aí de cada aula proposta, vocês devem entregar sempre na sexta-feira, via WhatsApp. Faça aí no seu caderno, né? Exercício da aula 1, exercício da aula 2, tira uma foto, sempre de forma nítida, para que eu consiga avaliá-lo, né, da melhor maneira, e manda lá para a gente no grupo de WhatsApp, no privado. Eu peço que vocês respeitem, e aí sugiro que vocês colaborem um pouco em relação a isso, para que a gente consiga se organizar melhor, né, devido à quantidade de turmas e alunos diferentes. Esse nosso acompanhamento individual ocorre durante as nossas aulas, né? O professor já é bastante demandado, então conto com vocês em relação a isso. Então, seguindo esses tópicos aqui, tenho certeza que iremos conseguir nos organizar durante esse período de adaptação, né? Enquanto a nossa situação ideal aí de aula não se promove, conto com vocês em relação a isso. Hoje eu trouxe para vocês os tópicos que nós iremos abordar nessa aula de sexta-feira, gente. Primeira coisa, vou falar sobre a interação via YouTube. Antes de mais nada, quero agradecer, todos participaram, né, comentaram lá, via o YouTube, via o WhatsApp, é o que eu esperava da turma de vocês, né? Então, vamos continuar dessa maneira. Trazer uma dúvida que surgiu na aula anterior, esses comentários que surgiram lá no YouTube, é bacana para eu identificar quais são os pontos em que eu preciso revisar antes de prosseguir a matéria. Isso é sensacional, tá? Termoformagem, hoje vamos focar na parte de materiais. Quais os tipos de materiais que nós direcionamos para esse processo aqui? E o case profissional, né? Como eu falei para vocês, como eu pontuei agora há pouco, a aula de sexta-feira sempre vai ser um pouco mais interativa, né? Justamente para que a gente tenha uma didática maior, uma assimilação mais atual, né? Uma noção de processo de indústria que tem que ser cada vez mais atual, certo? Sempre dou esse espaço nas minhas aulas para ouvir as vivências de vocês, para que haja uma troca, né? Eu acho isso sempre muito bacana. E um exercício de fixação no final da mesa. Para melhorar a resolução aqui do nosso vídeo, eu vou repartir essa nossa segunda aula em parte A e parte B, tá bom? Mas eu espero que vocês sigam a sequência aí para não se confundirem em relação ao conteúdo, já que a parte B é a continuação da primeira. Frente.
Pessoal, aqui eu trouxe alguns comentários lá do YouTube que eu achei muito bacana, e eu vou tornar essa nossa interação nesse comecinho de aula, usando a interação de vocês como forma, ferramenta aí didática de revisão. Eu acho que quando vocês comentam e dão a opinião de vocês, eu consigo identificar quais os pontos que eu preciso preencher um pouquinho mais e aqueles que já foram assimilados com maior facilidade, tá? Então a gente começa aqui, ó, com o comentário do Rodrigo, ele estava falando do processo, né? Comentando aí do processo de extrusão, que mesmo dependendo de um outro processo, que é o de extrusão, a termoformagem ainda é viável quando comparada com o processo de injeção. Realmente, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for falar sobre viabilidade, traçando um comparativo entre processos, seja ele termoformagem ou injeção, é que tudo vai depender dos seus parâmetros, né? Quais parâmetros você quer atingir? Por exemplo, se eu quero trabalhar com material em que eu tenho espessura de parede, que tem que ser, né, para o meu projeto dar certo, eu preciso de uma tolerância de parede muito restrita, né? Ou seja, um setor de qualidade aí, uma área de qualidade muito focada em relação a pouca variação de parede de uma peça para outra, você não vai conseguir isso de maneira tão eficaz como você conseguiria na injeção, não é mesmo? Agora, se você quer produzir um material em que você tem poucos lotes, você não tem uma gama de produção, uma batelada muito alta, né? Você consegue trabalhar com processo de uma quantidade de lote menor, você não conseguiria levar esse lote menor no processo de injeção, porque no processo de injeção a gente tem o maquinário como sendo muito caro, né? O material específico para aquele tipo de molde, aquele tipo de produto, aquela geometria. Então, se você entra com um lote muito abaixo do que o limite, o mínimo aí, você não consegue que o seu processo de injeção seja viável, porque a quantidade de lote não paga o seu ferramental, né? Então, nessa situação, até uma formagem seria interessante. Perceba, pessoal, que dependendo, quando a gente traça um comparativo, é muito complexo, porque a gente tem que chegar ao processo como um todo, né? Então, existem situações e situações, tá ok? Trouxe também o comentário do Rafael, ele pergunta aqui, ele falou que achou interessante o processo, mas ele não entendeu direito como a relação aí do processo de termoformagem com a extrusão, né? E aí, Rafael, eu te respondi lá no YouTube, assim como eu respondi a maioria de vocês que fez alguma pergunta ou pediu alguma orientação. Mas eu trouxe aqui em aula porque sempre que o aluno faz uma pergunta, normalmente pode ser a dúvida do restante também. Eu trouxe aquela animação que eu expliquei para vocês quando eu introduzi a termoformagem e como uma fonte aqui, uma didática para te explicar melhor, Rafael. Ó, o que acontece. Esse daqui é o processo, está demonstrando o processo de termoformagem, perfeito? Aqui nós temos uma placa termoplástica, e essa placa termoplástica, ela está sofrendo alteração de cor, tá vendo? Representando o aquecimento que ela sofre, até porque o processo chama-se termoformagem. Termo vem de acréscimo de temperatura para que haja a sua devida moldagem. O que acontece? Para que exista, para que você chegue nessa placa aqui, você precisa de um pré-processo, né? Que vai ser o processo de extrusão ou de calandragem, dependendo aí da sua geometria. Com isso, você vai conseguir chegar nessa placa termoplástica com essa espessura, tende a ser umas espessuras menores, né? Espessuras mais baixas. Ou seja, normalmente quando você vai fazer um processo de termoformagem, você precisa de um processo anterior de extrusão ou calandragem para que você consiga chegar nessa placa termoplástica, que aí sim será termoformada. Perfeito? Respondi a sua dúvida? Se não, comenta lá, que a gente vai se ajustando aí para diminuir qualquer tipo de dúvida, ok, gente? Outro comentário que eu trouxe foi do de Carlos. Ele cita aqui a processo, né, a pressão baixa e o custo baixo de partida
inicial, também que cita o custo. Exatamente, foi o que eu comentei agora há pouco. Na nossa aula, o que eu vou fazer, de Carlos? O processo de termoformagem, como eu citei, ele é genérico, porque existem vários processos que se enquadram nesse grande grupo que chamamos de termoformagem, tá? Então, a cada aula terá um assunto especial, um assunto direcionado. Quando formos falar, por exemplo, da parte de processos, a gente vai entrar nessa parte de pressão e relacionar, né? Por que que tem essa pressão menor quando a gente considera um material injetado, por exemplo? E esse custo de partida inicial, né, essa troca de molde, por exemplo, né, por exemplo, estou num processo de termoformagem, estou injetando um material X, é uma peça lá para geladeira, como eu tinha dado o exemplo. Vou precisar abrir um projeto diferente com outra empresa. É uma gaveta de geladeira, só que com outra geometria, enfim. Eu consigo um melhor ajuste, né, em termos de economia e tempo de fabricação, de ajustes desse molde, do que no processo de injeção, né? Então, isso me permite ter um ajuste aí de molde de maquinário muito superior à injeção, visto que o maquinário da termoformagem é muito mais em conta, né, vamos dizer assim, em termos econômicos de fabricação, do que da injeção. Você tem noção? A gente tem injeção, termoformagem com molde de madeira, com molde de alumínio, né? Então tem um leque super interessante. Falaremos mais disso adiante, ok? E por fim aí eu trouxe o comentário do Marx falando que ele trabalha com calandragem, que ele achou interessante entender outro tipo de aplicação. Marcos, eu aproveito aí o espaço e peço para você comentar aqui nessa aba de comentários aqui no nosso vídeo, sobre um pouquinho do seu processo. O que que você faz aí na calandragem? Que tipo de material você usa e quais as aplicações finais aí dele? Comenta pra gente. Gente, quando eu peço para vocês comentarem, sempre quando for via YouTube, assim, evitem colocar o nome da empresa, tá bom? Cita só o que você trabalha, o que você teve experiência de uma maneira genérica, sem citar o nome da empresa. Até em termos de ética, né? Melhor a gente evitar. Mas se você puder citar, quem sabe a gente não pode usar calandragem como objeto de nosso estudo aqui nas nossas aulas, né? Afinal, faz parte aí do processo de transformação da indústria de plástico. Gente, eu encerro aqui o comentário do Marcos, representando a turma, né? Mas eu agradeço todos que comentaram. Eu peguei alguns que foram assim, tinham alguma coisinha que daria para fazer a nossa revisão, né? Mas eu agradeço todos que comentaram lá e respondi um por um, tá bom? Então, continue dessa maneira. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu aproveitei as dúvidas e os comentários para fazer uma revisão direcionada, com base no que vocês mais citaram ou mais tiveram dificuldade de assimilar. Vamos continuar dessa forma, tá bom? Então, começamos a aula de hoje falando aí sobre alguns pontos relevantes na hora de dimensionar o processo. Sempre falo da importância da utilização dos materiais, não é mesmo? Então, começamos aqui. Faço essa pergunta para vocês. Qualquer material termoplástico pode ser utilizado em termoformagem? O que você me responde? Se vocês repararem, né, na aula passada, se você anotou, deve estar aí no seu caderno. A gente falou sobre as vantagens e desvantagens da termoformagem, né? E uma das vantagens foi exatamente a utilização da matéria-prima, né? A gente tem uma gama aí de utilização de termoplásticos. A gente sabe que quando a gente direciona, né, quando a gente classifica os plásticos, a maior parte dos plásticos comerciais estão dentro desse grupo de termoplástico. Então, se eu digo para você que o nosso processo aqui utiliza a maior parte dos termoplásticos, o que eu estou querendo dizer? Que é um material que tem uma ótima abrangência de material, de seleção de material, o que me permite ter um leque muito interessante, né? Visto que as resinas que a gente encontra no mercado, aqui no mercado plástico, elas variam muito de valores, né? Tem períodos que elas têm um acréscimo de valores maiores, você encontra o PP valor maior do que o PE e assim por diante.
Então, se você tem um projeto, se você tem um processo em que você tem um leque, né, de escolhas de materiais ao seu favor, isso é super interessante, né? Principalmente em termos de custos, né? A gente diz que você tem uma abrangência de projeto. Você pode substituir um material por outro, por exemplo, para suprir determinada resistência ou determinado custo, né? Isso é possível. Então, no geral, posso dizer sim, que usamos a maior parte dos termoplásticos. E temos a exceção no quê? Dos acetais, dos poliamidas e dos fluorcarbonetos. Daqui a pouco a gente vai comentar como acontece essa diferença aqui, por que ela existe, tá? Vou comentar em forma de case, por isso eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas aguarda aí que a gente esboça um pouquinho mais daqui a pouco. Como deve ser um bom material para termoformagem? Gente, quando a gente fala de um termoplástico, a gente fala justamente nessa capacidade que ele tem de ser estampado, né? Estampabilidade do material. O que acontece? Quando ele tem essa capacidade, ele tem uma resistência maior que evita com que ele se rasgue ou que ele afine de maneira excessiva, ou seja, que ele adquire espessuras do qual ele não foi projetado. Ele tem que ser um material maleável quando aquecido, né? Tem que ser moldado, mas com uma certa restrição aqui, porque se ele ultrapassar a temperatura de fusão, esse material ele não vai se moldar de maneira eficaz. Por quê? Quando o material atinge, supera sua temperatura de fusão, é uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, a temperatura do material. Porque ele começa a entrar num estágio de degradação que a gente fala. É dessa a degradação química do material provoca o quê? A dificuldade dele se moldar e a perca de resistência mecânica, essa estampabilidade, que é um dos fatores super importantes na hora de moldá-lo, né? Ela é perdida. Então, o material ele não vai conseguir se moldar, e se conseguir com certa dificuldade, a gente vai ter falha no preenchimento da peça e a aplicação final pelo qual ele foi fabricado não será atingida, porque o material não vai ter estrutura mecânica, né, de resistência para que ele adquire, que ele tenha vida útil naquela aplicação do qual ele foi designado, tá? Então, isso é um ponto muito importante aqui quando a gente for termoformar. Visto isso, eu trouxe para vocês aqui em forma de tópico os materiais mais utilizados no processo de termoformagem. Presta atenção, pessoal, ó. Mesmo tendo uma grande gama aí de produtos que podem ser utilizados nessa termoformagem, a gente tem alguns materiais que são mais propícios a esse tipo de termoformagem, esse tipo de processo, assim como acontece na injeção, na extrusão. Conseguimos termoformar alguns tipos de acetados, de poliacetal? Até conseguimos, mas esse material vai demandar uma assistência maior na hora de processar, um cuidado maior de processo, e muitas vezes a resistência, as características finais físicas que o material te proporciona, não vale a pena esse cuidado, né, esse custo adicional no processo. Então, por isso que cada processo tem o seu tipo aí, o seu know-how de materiais, e é sempre importante respeitar, né, esses materiais, essas resistências, para que a gente consiga sempre aproveitar o máximo do nosso processo e o máximo de ganho que a gente tem no material dentro dele.